aqui, né? Não tem nada aqui planejado, então para os irmãos poderem ver que é assim mesmo, somos surpreendidos, né? E assim também o Senhor trabalha na nossa vida. Ele nos enxerga como pequenas crianças e nos trata da maneira que eu acabei de tratar o meu filho, o Mateus. Às vezes nós damos algumas atrapalhadas, às vezes a gente pisa na bola, mas o nosso Pai Celestial, Ele está com todo carinho dizendo assim para nós: tudo bem, meu filho, eu estou aqui. E muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é Pai. E para vocês terem ideia da soberania de Deus e o cuidado dele durante o culto, hoje nós vamos continuar, né, a nossa ministração em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, nós vamos ver o cuidado de Jesus nos instruindo acerca da oração. Ele falando assim: peçam ao Pai de vocês, né? O Pai com P maiúsculo, o Pai que cuida, que zela, que cuida de nós de uma maneira infinitamente maior e melhor do que a que eu cuido do filho, do meu filho aqui, o Mateus, como os irmãos acabaram de ver, né? Mas nós esquecemos disso. Às vezes nós somos magoados pelos nossos pais, às vezes nós somos maltratados, abandonados, às vezes nós nem conhecemos o nosso pai biológico. E aí nós deixamos de levar em consideração a paternidade de Cristo sobre nós. E Deus nos trouxe aqui nessa tarde, nessa noite, para lembrar que o nosso Deus, Ele é Pai. Ele é Pai presente, Ele é Pai bondoso, Ele é Pai amoroso e cuida de nós em todos os aspectos. Hoje o tema da nossa mensagem é os 3 níveis da oração. A oração através dos lábios, a oração através das mãos e a oração através também dos pés. Nós vamos ver Jesus nos instruindo em como agir em meio à oração. Nós vemos o cuidado de Jesus ao escrever o texto, que ele trata de 3 verbos no presente contínuo. Ele utiliza os verbos nos orientando de algo que já aconteceu. Algo do presente agora, mas que continua. Tanto isso no pedir, mas na resposta ele nos dá uma resposta no presente firme, no presente concreto. Nós vamos ver a partir do verso 7, do verso 8, Jesus nos instruindo, mas Ele também trazendo um diálogo e uma certeza de que Ele se faz presente no nosso meio. E eu tenho a plena convicção de que se você veio hoje esperando uma resposta de Deus para a sua vida, não há lugar melhor para se encontrar uma resposta do que na Bíblia. Não é aqui na nossa igreja somente que você encontra, mas em todas as igrejas que pregam biblicamente o Senhor Jesus Cristo, você encontra a resposta dele. Nós não somos os exclusivos, né? Mas nós prezamos por viver de fato o Evangelho. Então aqueles que abriram as suas Bíblias ou ligaram, podem acompanhar comigo nesse momento. Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 em diante. Nós vemos algumas orientações de Jesus acerca do Sermão do Monte, dizendo assim: peçam e lhes será dado. Primeiro verbo, pedir. Busquem e acharão. Segundo verbo, buscar. Batam e a porta será aberta para vocês. O terceiro verbo, bater. Verso 8. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, e a quem bate a porta, ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, olha só, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, entretanto, todavia, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito Santo de Deus continue falando com você. Assim como já falou através dos louvores, não permita que nada tire a sua atenção. Existem N situações que pode te despertar nesse momento. Uma mensagem no WhatsApp, um espirro de alguém, mas não se distraia. Peça para que Cristo transforme sua vida de maneira poderosa através do culto dessa noite. O culto dessa noite é único, ele nunca mais vai voltar. O que nós vivermos aqui hoje ficará no hoje. Nós iremos para o amanhã e não conseguiremos desfrutar de novo hoje. Então não permita, não desperdice o hoje. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, pelos Seus encorajamentos acerca do Sermão do Monte. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite.
E nós temos a convicção de que o Senhor é Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que tudo que eu falar, tudo que eu disser, chegue aos ouvidos dos irmãos que aqui estão e que o Espírito Santo do Senhor conduza até o coração. Eu peço que o Senhor, Pai, organize tudo na minha mente e me dê as palavras corretas para explicar, mas também aplicar a Tua palavra. E que possamos sair daqui transformados e impactados pelo poder que há na Tua palavra, o poder que há no Teu nome, o poder que há somente sobre o nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Eu consagro a Ti esse tempo de oração, agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, eu já li o texto com os irmãos, então os irmãos já estão introduzidos acerca do que nós iremos meditar nessa noite. Nós vemos que Jesus trabalha o verbo no imperativo, ou seja, a continuidade da ação. Nós vemos que Jesus não diz assim para todos nós, parem de pedir, ou comecem a pedir, não, ele está sendo bem específico em dizer, peça. Peça ao Senhor. Abre a sua boca, peça a Ele e começa a abrir o seu coração para Ele. E nós vemos a orientação de Jesus de maneira crescente. Primeiro Ele diz, peça. Ou seja, usaremos os nossos lábios para poder dizer ao Senhor aquilo que nós queremos. A segunda etapa que Jesus trata é busque. E buscar, vocês sabem que dá um pouco mais de trabalho. Porque quando nós vamos buscar alguma coisa, nós precisamos caminhar, nós precisamos ir em busca de alguma coisa. Quando nós estamos pedindo, às vezes nós pedimos pelo próprio WhatsApp. Quem aqui tem o hábito de pedir comida pelo DoorDash, no Brasil é o iFood, pelo próprio app você faz ali um pedido de uma comida e ela chega até você. Mas quando você não tem o app ou você não tem cartão de crédito, você precisa buscar. Então dá um pouco mais de trabalho, você caminhar até o estabelecimento e ir em busca daquilo que você deseja. E ainda assim pode acontecer de você chegar nesse estabelecimento e ele está com as portas fechadas. E aí então o que você terá que fazer? Bater na porta, ver se tem alguém lá dentro e falar, puxa vida, alguém tem que me disponibilizar alguma coisa para poder comer. Assim o Senhor nos instrui de maneira gradativa que nós precisamos pedir, nós precisamos buscar e nós precisamos bater na porta. E dentro desse mesmo ensinamento, Cristo, Ele já nos dá a resposta dos próximos passos, da próxima ação do que vai acontecer. Ele olha para nós e nos instrui da seguinte maneira, dizendo que o pedir, no grego, significa solicitar algo superior, a algum superior. Quando nós estamos pedindo, nós estamos reconhecendo que nós carecemos de alguma coisa, que nós precisamos de algo. Então, quando nós abrimos a nossa boca para pedir, significa que, Pai, olha, eu preciso de uma cura. Pai, eu preciso de um filho. Pai, eu preciso de um marido ou de uma esposa. Pai, eu preciso de uma oportunidade melhor de trabalho. São pedidos que nós fazemos ao nosso Pai, e quando Ele instrui que o verbo está no presente, contínuo, é para nós continuarmos pedindo até receber essa bênção. E depois Ele nos diz, busquem. O buscar também está no imperativo. Continuem buscando até encontrar. O texto nos diz, busquem. O buscar vai além da ação verbal, vai além dos lábios, vai além do secreto do quarto. Às vezes nós precisamos buscar. Se você que pediu ao pai um marido, busque. Mas pastor, aonde que eu vou buscar um marido? Na igreja, irmão. É o melhor lugar para você encontrar um marido. Busque na igreja, busque no lugar certo. Busque no secreto com os lábios, mas chega na igreja, se você deseja casar, já começa a olhar, dá ali umas, É óbvio, a gente precisa agir intencionalmente em tudo que vamos fazer. E se é um trabalho, pastor, como que eu vou fazer? Peça, orando, mas depois busque através do LinkedIn, aquela outra plataforma que é o Indeed, como é que fala? Indeed, no Indeed, e aí você começa a buscar. Ou se nenhuma das duas situações ajuda, você tem que fazer o quê? Ir lá e bater na porta. Quem é mais antigo assim como eu, sabe que os empregos antigamente você tinha que ir lá e bater na porta. Você chegava na venda da pessoa, lá no interior falava venda, Então você batia palma, ou então batia na porta. Olha, eu preciso de uma oportunidade de trabalho. Abra a porta para que eu possa buscar aqui e ter uma oportunidade. E o verbo buscar no grego também apresenta no contínuo, ou seja, até receber. Então o primeiro verso, o verso 7,
me dá um entendimento do primeiro ponto para a mensagem de hoje, que é o crescimento espiritual através da perseverança. Jesus, nas entrelinhas, está nos ensinando a ser o quê? Perseverantes. Perseverantes no pedir, perseverantes no buscar e no bater a porta, até que a porta venha se abrir para cada um de nós. Mas o que acontece na maioria das vezes? Que nós deixamos de ser perseverantes. Nós pedimos e não buscamos, e aí já nos cansamos. Pastor, eu cansei de orar ao Senhor por uma nova oportunidade de trabalho. Falei, meu irmão, mas o que você já fez? Eu estou orando há muito tempo, mas você já procurou em algum lugar? Você já buscou uma oportunidade em algum estabelecimento? Você já buscou uma oportunidade? Você já bateu na porta de alguém? Não, pastor, ainda não. Ou seja, na primeira etapa, o que a gente faz? Para. Na primeira etapa, o que a gente faz? A gente descansa. Porque o que nós queremos? Que somente na ação dos lábios venhamos receber a nossa bênção. Eu não estou dizendo para você que nós só iremos receber se seguirmos os 3 passos. Pode ser que na primeira vez que você abrir a sua boca, o Senhor ele já vai responder a sua oração. Porque Ele esquadrinha o seu pensar. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já conhece. Mas Ele quer ouvir de você. Jesus está dizendo assim, abre os seus lábios, peça. Abre os seus lábios, eu estou aqui para poder o quê? Dar aquilo que vocês estão pedindo. E com qual certeza e qual fundamento eu falo e afirmo isso? O verso seguinte, o verso 18. O próprio Jesus, o verso 8. O próprio Cristo está dizendo assim, pois todo o que pede, todo o que busca, e a quem bate, a porta será aberta. Jesus não está dizendo que, peça, busque e bata na porta e depois vocês dão um jeito. Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele é o que nosso? Nosso Pai. Pai presente na nossa vida. Ele está dizendo para nós, se vocês pedirem, eu vou dar para vocês. E o mais interessante, que quando eu vou para o grego, para ver a resposta de Jesus, quando ele diz assim, o recebe, o verbo está no presente do indicativo, ou seja, uma ação já realizada. Quando ele diz assim, todo aquele que pede, recebe, ele não está falando para o futuro, receberá. Ele está dizendo, todo aquele que pede, recebe, ou recebeu a bênção. Nós, seres humanos, estamos presos no cronos, no tempo. Hoje, dia 3/5 de 2026, nós estamos presos. O Deus na qual nós servimos, Ele já está lá no amanhã. Ele já está daqui a 1 ano. Jesus Cristo, Ele é atemporal, onipresente. Ele está lá no seu passado, mas Ele também já está no futuro. Então o que você pede hoje, hoje mesmo Ele pode determinar. Fora do cronos, para se concretizar na sua vida. Mas nós deixamos de lembrar que o nosso Deus é soberano desse tamanho. Por quê? Porque nós estamos tendo pouco contato e comunicação com esse Deus. E é por isso que nós esquecemos o quão grande Ele é. É por isso que nós esquecemos todas as coisas que Ele pode fazer. Quem está dizendo isso aqui para vocês é Jesus. Todo aquele que pede, recebe. No presente do indicativo. Ou seja, uma ação que já aconteceu. Todo que busca, encontra. No presente do indicativo. O que você tem buscado que no meio do caminho você se perdeu com as distrações desse mundo? Acontece que o primeiro passo você rompe, você pede incansavelmente, você ora ao Senhor, você dedica tempo de oração, faz o seu devocional, faz o dever de casa, e aí então você passa para a segunda etapa, começa a buscar algo novo de Deus, começa a buscar a presença dEle. Só que enquanto você caminha, enquanto você vai em direção do Senhor, as distrações dessa vida faz com que você perca o quê? O foco. E Cristo quer que você vá até o resultado final, até na porta para poder bater. Se você está pedindo e você já está buscando, tenha convicção do terceiro passo que você precisa bater na porta. E aqui há um segredo no terceiro passo, onde diz assim, bata na porta. Aquele que bate na porta, o texto diz de maneira clara, a porta o quê? Será aberta. Aí aqui já está indicando o quê? Para o futuro. Pastor, então agora eu já não entendi mais nada. Se Jesus estava tratando do presente, algo que já aconteceu, por que Ele direciona para o futuro?
Porque é aqui que é a chave da hermenêutica desse texto. Jesus está dizendo assim para nós no verso 8: de todas as coisas que nós pedimos nessa terra, o que Ele quer é abrir a porta do céu para nos dar a salvação. A porta que será aberta é a porta que nós herdaremos a terra prometida. Nós podemos pedir todas as coisas, mas o nosso coração tem que ser no resultado final. Em quê? Na nossa salvação. Porque em meio às necessidades que nós temos na vida, de pedir a Jesus uma cura por um filho, a conversão de um filho, uma oportunidade melhor de crescimento profissional, seja lá qual for, nós esquecemos do resultado final, que é o quê? A salvação. Todas essas coisas na nossa vida eu não quero diminuir. Eu não quero aqui dizer que a dor que você tem passado, ela não é real. Que a cura que você precisa na sua família, a necessidade que você tem, eu não estou diminuindo a sua dor ou a sua necessidade. Eu estou dizendo para você que tudo isso sim é importante. Só que isso não pode ocupar espaço no seu coração ao ponto de você esquecer o resultado final, que é a salvação da sua vida. Em todos os momentos você precisa ter a convicção de que há um Deus soberano, que é Pai, pode te dar todas as coisas, mas a principal coisa que Ele quer é salvar a sua vida. É salvar você desse mundo cheio de pecado, desse mundo cheio de tribulação, dessa vida passageira. Essa vida é muito louca e nela nós só estamos de passagem. O tempo passa muito rápido, irmãos. Você que chegou aqui na nossa igreja para cultuar conosco às 6 horas, já passou 1 hora de culto. E esse tempo não vai voltar nunca mais. Então, se você entrou aqui e seus pensamentos estão fora daqui, você deixou de desfrutar desse momento de culto e deixou de cultuar ao Senhor. Mais uma vez eu digo, as coisas que você precisa resolver são importantes, não mais do que a salvação. Não é mais importante do que entregar verdadeiramente a sua vida para Cristo. O termo abrir-se-lhe-á, eu tenho dificuldade um pouco de falar essa palavra, eu não sei se vocês também, mas abrir-se-lhe-á, o termo que a porta será aberta, o verbo apresenta para o futuro passivo. O uso da voz passiva é o que os teólogos chamam de passivo divino. Por que o passivo divino? Porque só quem pode abrir essa porta é o Cristo na qual nós servimos. Eu estou aqui para pregar genuinamente o que a Bíblia está dizendo. Eu jamais serei capaz de abrir a porta para você. Trazendo para a prática da nossa vida, do que nós vivemos no dia a dia, se você precisa de uma oportunidade de emprego, vai pedir para o dono, vai pedir para a moça do RH lá, que é quem contrata. Não adianta você falar com um amigo que não tem relevância, eu estou precisando de uma oportunidade. Não, você precisa ser intencional, você precisa agir com estratégia, você precisa pedir, você precisa buscar, mas você tem que ir lá na pessoa que vai abrir a porta para você e bater até que aquela porta venha se abrir. É isso que Cristo está nos mostrando todos os dias. E aí eu coloquei como segundo ponto, a perseverança alcança a resposta, porque nós precisamos ser perseverantes na nossa vida. Firmes, constantes e perseverantes dias após dia, para alcançarmos então a coroa da vida. Uma resposta clara, uma ilustração clara do que o pastor Fernando está dizendo para você nessa noite, é Lucas no capítulo 18. Lucas no capítulo 18, ele vai narrar a história de uma viúva que estava precisando de um julgamento. Eu vou rapidamente ler para vocês o texto dessa parábola que ilustra um pouco do que eu estou dizendo. Jesus ele nos instrui uma parábola dizendo assim, a partir do verso 1. Jesus ele contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Verso 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender ela, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus. Isso é o juiz falando. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me novamente. Então o Senhor disse:
Ouça bem o que este juiz iníquo disse. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Cristo está dizendo para nós de maneira clara? Nessa parábola nos ensinando que nós precisamos ser persistentes em pedir ao Senhor. Persistentes em fazer o nosso devocional. Recentemente eu dei um testemunho no estudo bíblico, de um grupo de estudo bíblico que nós tínhamos em Washington, D.C. Assim que começamos o estudo bíblico na casa de uma mulher que se chama Fátima, esse estudo bíblico acontecia e todas as vezes que chegávamos nessa casa, o marido dela, muito educado, muito gentil, o irmão Paulo. Hoje, irmão Paulo, mas na época, Paulo. A gente chegava na casa, ele cumprimentava e ia para dentro do quarto dele. A cozinha muito grande e a porta do quarto dava de encontro com a cozinha. Ele fechava a porta e ficava dentro do quarto, respeitando o nosso momento de estudo bíblico e oração, mas ficava trancado dentro do quarto. Isso se repetiu por muitas vezes. Até que em um determinado dia nós chegamos e o irmão Paulo, que estava na recepção, como das outras vezes, ele ficou sentado em cima de uma mesinha. Ele tem uma mesa muito grande na cozinha dele, cabe umas 20 pessoas, né, Helena? Umas 20 pessoas. A Helena era desse grupo de estudo. E aí ele continuou sentado nessa mesinha em todo o período do estudo bíblico. O irmão Paulo é casado com a irmã Fátima há quase 50 anos. Há quase 50 anos essa mulher estava orando por esse homem. Há quase 50 anos a irmã Fátima orava pelo Paulo. Às vezes, ele até ia na igreja, simpatizante. Até que em um determinado dia, o irmão Paulo se rendeu aos braços do Senhor. O irmão Paulo falou para toda a célula assim: em todos esses anos do estudo bíblico na minha casa, que foram 27 anos de estudo bíblico até a conversão dele, em todos esses 27 anos, eu fiquei trancado dentro desse quarto na escuridão. Mas hoje eu vim para a luz, para poder testemunhar a obra do que Cristo fez na minha vida. E aí um dia eu perguntei para a irmã Fátima: irmã Fátima, há quantos anos você ora pelo Paulo? Agora, irmão Paulo. Ela falou assim: pastor Fernando, há mais de 50 anos eu oro pela vida deste homem. Ele já com seus 70 e tantos anos, ele se rende ao Senhor, decide se batizar. Você estava na igreja, Helena? No batismo? Você estava, Fernando? No batismo? Foi uma festa linda. Toda a igreja se emocionou, porque aquela mulher pediu com os lábios. Aquela mulher caminhou para ir no grupo de estudo ou trouxe o estudo para dentro da casa. E aquela mulher bateu na porta daquele quarto dizendo: meu amor, venha aqui para fora, venha conhecer a luz. Às vezes isso é feito de maneira intencional. E nós deixamos de agir dessa maneira. Começamos a orar um dia, 15 dias, depois já esquecemos daquilo que estamos pedindo. Quem aqui está vivendo algo sobrenatural que pediu a Deus há muitos anos atrás? Eu, por exemplo, em 2012, 2013, eu me recordo de estar de joelhos pedindo a Deus para me dar uma esposa. Eu não sei se ela orava também, né? Mas eu orava. E aí Deus me presenteou com a Deane, a minha esposa. E eu orei ao Senhor um dia falando assim: Senhor, eu gostaria muito de ter um filho. E hoje eu desfruto daquilo que eu orei ao Senhor. Pode ser que você esteja desfrutando de orações que você fez há muitos anos atrás. E você não tem levado isso em consideração, você não tem percebido o agir de Deus nos detalhes do que tem acontecido. E eu estou te testemunhando isso para encorajar você que ainda não recebeu aquilo que você tanto pede. Porque na hora oportuna o Senhor, Ele fará acontecer. E aí tem um detalhe ainda, o texto não para por aqui. No verso 9, ele continua nos instruindo da seguinte maneira: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Esses dois textos norteiam o terceiro ponto que nos diz: confie na resposta do Pai Celestial. Peça, e você vai receber, mas você precisa confiar na resposta do Pai Celestial. Qual pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Qual pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra? Por que Cristo faz essa analogia? Não sei se vocês sabem,
Mas muitas crianças hoje ainda na África, na região do Oriente Médio, que são carentes, o pão deles é feito com terra. Quem aqui sabe disso? Alguém já presenciou? Os irmãos aqui, outros aqui. Não tem farinha para misturar, aí mistura o quê? Com terra. E aí muitas crianças têm problemas respiratórios, e aí qual que é a analogia de Cristo aqui na prática? Qual que é o pai que vai fazer um pão de terra para poder dar para o filho? Quem que vai fazer isso se você tem a condição de dar o pão de verdade? Né? Pai nenhum vai fazer isso. Nenhum de nós aqui, qual pai que o filho pediu um peixe, vai dar uma cobra? Por quê? Porque naquela época era comum as pessoas se alimentarem também daquela cobra do mar. Tem até um nome, enguia, né? Enguia, acho que é esse o nome. E aí Jesus está dizendo assim, se o pai de vocês, que são maus, sabe dar algo de bom para vocês, quem dirá o Pai Celestial? E aqui Jesus ele não está diminuindo você, pai, você, mãe, dizendo que vocês são pessoas ruins. Não! Ele está dando ênfase na bondade do Deus na qual nós servimos. Porque naturalmente a nossa natureza é corrompida. Nós somos moralmente corrompidos. Nós não precisamos ensinar nada de errado para os filhos. Isso já nasce intrinsecamente neles. Nós nascemos assim. Nós precisamos ensinar o que é certo. Porque a nossa natureza é caída. Desde que o pecado entrou em Adão, nós herdamos isso. Então, nós precisamos ensinar o que é correto. Então, quando Jesus está dizendo, como vocês são maus, ele não está dizendo que você meramente é mau. Mesmo que seja. Assim como o apóstolo Paulo diz que dos pecadores, dos homens ruins, eu sou o primeiro, eu sou o maior. E o apóstolo Paulo nada mais é do que o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Imagina nós, que não oramos 1 hora por dia, que não oramos 2 horas por dia, que não pregamos a palavra de Deus. Então nós que somos maus, nós damos o que nós podemos, do bom e do melhor para os nossos filhos. Imagina o Deus, o nosso Pai Celestial que está no céu. Aqui Jesus trata sobre a depravação total do homem. O homem por si só ele já nasce depravado. É por isso que cada ser humano, desde o mais pequeno, desde o bebezinho, ele precisa ser salvo por Jesus Cristo. A gente não consegue herdar a salvação dos pais. A salvação ela é individual. Então é por isso que nós precisamos desde pequeno trazer as crianças para a igreja, instruir elas acerca da Bíblia, falar para elas assim, filho, você tem que aprender a orar. Filho, quando você ora, você está falando para um Deus, um Pai maior, que pode te dar todas as coisas, mas principalmente a salvação, que é aquilo que te liberta e transforma genuinamente. Então, quando Jesus trata acerca de que o nosso Pai é um Pai bom e nós somos pais maus, ele está dizendo, qualquer coisa que vocês pedirem vai dar. E aqui a gente entra então num colapso nesse texto, que enquanto eu estava lendo, Deus começou a ministrar muita coisa no meu coração. Então significa que todas as coisas que pedimos nós vamos receber? Tudo que pedimos nós vamos receber? E isso é o mais extraordinário da Bíblia. E isso é o que mais me encanta. Porque a própria Bíblia se responde. A própria Bíblia nos dá a devida orientação. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 5, 1 João, no capítulo 5, do verso 13 ao 15, diz assim, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Em alto e bom tom, qual é o nome do Filho de Deus? Então o que João está dizendo aqui? Estas coisas escrevi a vocês aqui, que creem, que acreditam, que têm fé em Jesus, que é o Filho de Deus. Então ele está dizendo para nós. Não é só para aquela igreja lá que a carta foi enviada. É para todos nós aqui, dizendo, para vocês que creem em Jesus, Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Vocês que têm a convicção da vida eterna, que têm a certeza que Jesus transformou a sua vida, que têm a plena convicção de que vive uma vida dedicada ao Senhor. A vocês que acordam de manhã pensando em Jesus, consagrando o dia a Ele, os problemas, as dificuldades, os desafios, as alegrias. A vocês que em todas as circunstâncias dá glória a Deus. Seja em momentos ruins, seja em momentos bons, porque vocês entenderam a paternidade celestial e o pertencimento na Nova Jerusalém. A vocês que compreendem isso, que são filhos de Deus, ele está dizendo que tudo o que pedirem, o texto continua dizendo no verso 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele quem? Jesus, o nosso mediador. Tudo o que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Mas a chave do texto está de acordo com a sua vontade. E aí eu concluo essa etapa com o texto de Tiago, o meio-irmão de Jesus, no capítulo 4, no verso 3, que diz: vocês pedem e não recebem. Pastor, então ficou utópico, é uma utopia isso aí. Está mandando eu pedir que eu vou receber, está mandando eu buscar que eu vou encontrar, está mandando eu bater e a porta vai ser aberta. E agora Tiago, seu irmão, está dizendo para mim que pede e não recebe. O próprio texto continua nos orientando, dizendo da seguinte maneira: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, quando nós pedimos algo e não recebemos, é por quê? Porque nós estamos pedindo mal. É porque nós estamos pedindo para o nosso próprio deleite, pedindo para o nosso próprio prazer, pedindo para a nossa própria satisfação, de maneira egocêntrica. Nós queremos para nós queremos mais, nós queremos satisfazer, mas entenda uma coisa: Cristo pode te dar todas as coisas aqui nessa terra, e jamais isso será o suficiente, porque Eclesiastes no capítulo 3, no verso 11, diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, para que nada nessa terra possa satisfazer os desejos do coração dele. Então Cristo, Ele pode até nos dar aquilo que pedimos, mas jamais isso vai satisfazer os desejos do nosso coração. Eu me lembro de quando eu era bem jovem, né? Que eu ouvia que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, e nunca há um contentamento da parte do rico. Os grandes escândalos envolvidos em corrupção são de pessoas que já têm dinheiro para viver essa vida inteira usufruindo do bom e do melhor. Só que essas pessoas, elas tropeçam nos seus próprios anseios, naquilo que elas mais almejam, e elas caem por conta disso. As pessoas às vezes já têm tanto e quer ainda mais, como se fosse viver outras centenas de vidas. Existem pessoas, não estou falando só desses escândalos que saíram agora não, desses funkeiros aí que foi 280 bilhões no Brasil, INSS 60 bilhões, é dinheiro que eles podem viver quantas vidas, mas a vida ela é uma só, e é como um sopro. Então, muitas vezes, as pessoas até alcançam aquilo que elas desejam. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Então, quando Jesus está dizendo que a porta será aberta, não é somente a porta da riqueza, mas sim a porta da salvação. E aqui eu chego num ponto da nossa pregação, num ponto dessa mensagem, que Deus também me confrontou. Porque quando eu preparo um texto como esse, eu começo a dialogar com Jesus. Jesus, mas é errado a pessoa ser rica, milionária? E aí Jesus me senta ali: filho, né? Filho, ô meu filho, não tem problema nenhum você ganhar muito dinheiro, você ter um barco, um iate. Pelo contrário, conquiste todas essas coisas. Mas que essa coisa não venha conquistar você. Que essa coisa não se transforme em um ídolo na sua vida. Porque os ídolos eles seduzem, os ídolos eles aprisionam e os ídolos matam. E só tem uma entidade na Bíblia que Jesus chama de Senhor, além de Deus, é o dinheiro. E então, ou o dinheiro serve você, ou você serve o dinheiro. Então ganhe muito dinheiro, fique rico, conquiste, dê uma boa faculdade para o seu filho, deixe herança para ele. Por favor, faça isso pelo seu filho. Mas acima de tudo, não permita que você desfrute de todas as coisas dessa terra longe da presença do Senhor.
É isso que eu especificamente estou dizendo para cada um dos irmãos. Pode ser que na sua mente agora possa ter uma confusão muito grande. Eu trabalho a mais ou a menos. Não, conquiste todas as coisas. As oportunidades lícitas que passarem na sua frente, aproveite cada uma delas. Mas aproveite também a oportunidade de servir a Jesus Cristo de todo o seu coração, entregando a sua vida e confiando que Ele é Pai soberano e cuida e responde tudo aquilo que você pede, tudo que você precisa. O texto não para por aqui, eu já estou caminhando para o final. Amém. Né? Então eu já estou caminhando aqui para o verso final, verso 12, que a palavra de Deus nos diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aqui parece que o texto ficou um pouco desconecto, porque está falando sobre Deus, pedir, pai, filho, e agora ao próximo. É exatamente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Aqui, Jesus está nos mostrando uma regra áurea. É chamado de regra áurea porque é o que rege toda a doutrina de quase todo modelo político do mundo. Quando diz de fazer ao próximo aquilo que fizer com você, Jesus está dando um passo um pouquinho além. Né? Ele está dizendo assim: faça o bem sem olhar a quem. Se Deus já deu o melhor para vocês, que é a vida, retribua o melhor. Mas pastor, a pessoa me fez muito mal, aquela pessoa me causou muito mal, mas o Deus na qual pode te dar todas as coisas, não. Ele entregou a vida dele por você para que você possa ter a verdadeira vida. O Deus na qual te ama, te chama de filho, entregou o filho para morrer na cruz, para que você pudesse ter vida. E é esse Deus que se faz presente aqui. É esse Deus que desde o início do culto começou a dizer assim para você: peça, e eu vou te dar, no presente, no agora, um ato consumado. Busque e você vai encontrar, sem medo de ficar perdido no meio dos caminhos, desde que você esteja focado na porta na qual você vai bater. Bata e a porta será aberta. Você deseja que a porta seja aberta para você nessa noite? Abra genuinamente o seu coração para o Senhor. Comece orando, utilizando os seus lábios. Busque, através da comunhão com os irmãos em oração, pedindo ajuda, compartilhando. Bata na porta e ela será aberta na sua vida. A conclusão da mensagem dessa noite se resume basicamente em 3 tópicos. Persevere em buscar ao Pai celestial, que pode nos dar todas as coisas. Segundo, espere a resposta do Pai. Seja um dia, ou seja como a irmã Fátima, que orou 50 anos pelo marido, pela conversão dele. Espere. Lembre-se que nós estamos presos no Cronos, no tempo. O Deus na qual nós servimos, não. Ele é atemporal e Ele controla todas as coisas. E por fim, confie no cuidado do Pai. Confie no cuidado do Pai que te atraiu aqui nessa noite para te lembrar que aquilo que você precisa, você pode pedir que Ele vai te dar. Que aquilo que você procura, você vai encontrar. Desde que seja para a glória do Pai. Feche os seus olhos nesse momento. Faça uma oração sincera ao Senhor. Coloca diante dEle aquilo que você deseja pedir. E entregue a Ele genuinamente os seus anseios, aquilo que tem tirado a sua paz. É o seu momento com Ele. Esse momento do culto é o seu momento com o Senhor. Após você ter aprendido como agir diante do Pai Celestial, fale para Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui sendo franco com o Senhor. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso, Senhor Jesus, de uma documentação. Meu status imigratório aqui, eu estou aguardando, Jesus. Eu preciso. Eu não sei o que de fato você precisa, então eu não consigo oferecer o que você precisa, mas o Deus na qual nós servimos esquadrinha o seu pensar. Comece a abrir seu coração para Ele, não perca a oportunidade. Essa noite ela não vai voltar nunca mais. Essa noite não vai voltar nunca mais. Essa é a oportunidade que você tem hoje. Hoje você tem essa oportunidade. Começa a falar para Ele: Jesus, eu estou aqui com meu coração aberto diante da sua presença.
Eu preciso, Senhor Jesus, que encontrar o verdadeiro caminho. Jesus, eu preciso, Pai, de uma oportunidade na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, eu já estou cansado de vagar por esse mundo e agora eu encontrei o Senhor, que é o meu tesouro, Pai. Ah, Senhor Jesus, eu te agradeço nessa noite, Pai, por essa mensagem, por essa certeza e por essa convicção. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque a mensagem dessa noite foi resposta para o meu coração. Muitas vezes, ó Deus, enquanto estamos buscando, nós acabamos nos perdendo. Mas nessa noite o Senhor nos encontrou e está nos colocando nos caminhos certos. O verbo utilizado aqui no buscar, Pai, eu sei que é o mesmo utilizado em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, uma ação contínua, incansável. E assim, Deus, eu como filho, quero buscar ao Senhor de maneira incansável e fazer a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, se alguém nessa noite fez essa oração sincera, pela primeira vez e deseja se encontrar genuinamente com o Senhor. Se pela primeira vez nessa noite alguém sentiu a presença de Deus de maneira incondicional, que essa pessoa possa fazer um sinal com a mão para que nós, como igreja, pudéssemos orar por ela. Se nessa noite é a primeira vez que você ouve que você precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça um sinal com a sua mão. Somente eu estou aqui com os meus olhos abertos. Amém. Pode abaixar a sua mão. Mas alguém aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez e entendeu a necessidade de reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. Se mais alguém necessita compreender e nessa noite entendeu genuinamente que o Pai Celestial, Ele dá tudo o que pedimos, Ele se permite ser encontrado, tanto é que hoje você o encontrou aqui nessa noite. Pode ser que você tenha vindo aqui de maneira ocasional, mas não há coincidências no reino dos céus. Não há coincidências no reino dos céus. Se você está aqui é porque Cristo te atraiu para que você possa tomar uma decisão na presença dEle nessa noite. E sair daqui com a sua vida realmente transformada pela ação do Espírito Santo. Se você hoje, nessa noite, deseja firmar um compromisso com Cristo, faz um sinal com a sua mão que eu também irei orar pela sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus maravilhoso Pai, nessa noite pessoas, ó Deus, entenderam a paternidade na sua vida e assumiram um compromisso diante da Tua presença, levantando a mão, firmando um compromisso com o Senhor e não somente comigo e com essa igreja, Pai. Então eu peço que no nome santo de Jesus, todo obstáculo, ó Deus, que tem limitado essas pessoas a caminhar nos Teus caminhos, que caia por terra no nome de Jesus, e que essas pessoas possam, Senhor, viver o sobrenatural na Tua presença. Nós como igreja estamos aqui para testificar, testemunhar, mas também para orar juntos com essa pessoa, caminharmos juntos, ó Deus. Assim como a Tua palavra nos instruiu, porque se quando um cair, o outro está de pé, vai levantar aquele que caiu para se levantar. Nós estamos como igreja para agir dessa maneira. E hoje eu tenho a plena convicção de que a festa no céu, porque pessoas nessa noite entenderam o real propósito de servir a Jesus Cristo, que vai muito além de pedir aquilo que nós queremos da nossa vontade, que vai muito além de suprir somente a necessidade física, que é genuinamente servir, adorar e bendizer o nome do soberano Salvador Jesus Cristo. Esse é o fim para o qual Jesus nos criou. Então, Pai, eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, essa vida que decidiu nessa noite assumir e firmar um compromisso com o Senhor, um compromisso de caminhar na Tua presença. E eu sei, Pai, que essa caminhada, o caminho ele é estreito e a porta é estreita, mas eu também sei que o Senhor é Pai, generoso e gracioso, que nos momentos do caminho estreito, que não conseguirmos caminhar, o Senhor carrega no colo. O que o Senhor espera de nós é a atitude de tomar a decisão.
E nessa noite, ó Pai, vidas decidiram. E eu tenho a plena convicção de que é o Senhor quem vai conduzir os passos. Eu consagro a Deus esse momento de oração nessa noite com o coração cheio de alegria. Porque quando uma pessoa, ó Deus, encontra o verdadeiro sentido no Senhor, a festa no céu. E a festa aqui também nessa igreja, nós celebramos e louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Eu encerro essa oração pedindo que, por favor, receba o nosso clamor e aceite esse culto agradável a Ti, Pai. E que o amor de Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas, que o amor de Deus Pai, e que a graça do soberano Filho, o Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados, então que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, no nome santo de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus.